Olá a todos e todas, seja muito bem-vindo ao programa As Pessoas Inspiram 2026, gente, nova temporada chegando, primeiro episódio do ano. Estamos aqui nos estúdios da RS Play, canal 524 da NET e também em todas as redes sociais para todo o Brasil e o mundo. Hoje, gente, a produção desse look que estou vestindo, gente, olha só, Vício Boutique, deixar aqui o meu agradecimento por eles estarem apoiando, né, empreendedoras maravilhosas da loja, né, que convido as pessoas para acessarem a rede social deles, Vício Boutique, e também acompanhar um vídeo que eu vou colocar agora para vocês, que mostra os 30 anos dessa empresa maravilhosa. 30 anos nos trouxeram até aqui e o agora é só o começo. 3 décadas, 3 mulheres, uma história feita de encontros, escolhas e estilo. A Vício sempre foi sobre mais do que vestir. É sobre fazer a mulher se sentir linda. Nós crescemos na loja e ela cresceu com a gente. Ver uma mulher confiante diante do espelho é o que mais nos inspira. A moda muda, mas o nosso olhar permanece o mesmo. Beleza é sentir-se inteira. Vício Boutique, 30 anos de história e o melhor ainda está por vir. Muito bem, gente, sem mais delongas, vamos começar esse episódio maravilhoso aqui com uma empreendedora excepcional. Hoje vamos falar com a Carolina Leonel, chamada de Nina, né? Depois eu vou falar com ela aqui, mas ela é a CEO da Sculpt, ela é publicitária, também trabalha muito com empresas de inovação, startups, e tem um relacionamento muito grande com esse ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vinda, Nina. Muito obrigada, Eliane. Um prazer estar aqui nesse primeiro capítulo, né, de 2026. E muito do que tu trouxe realmente faz parte da minha trajetória. Eu gosto muito de falar que mais do que os cargos, o repertório que a gente carrega na nossa vida profissional e pessoal, eles nos constroem e fazem parte da nossa, né, vivência e experiência, né, principalmente hoje com aquilo que eu atuo, né? Muito bem. E para a audiência que está nos assistindo aqui, gente, o que a gente vai falar hoje? A gente programou, né, para falar sobre como é que a gente faz para construir autoridade, né, falar sobre protagonismo feminino e também tendências agora para 2026, né, Nina? Exatamente. É muito do trabalho, né, que hoje eu atuo, né? Eu sou, né, CEO e founder da Sculpt. Nós somos uma consultoria e uma assessoria de negócios, de marcas. Trabalhamos muito com a parte de inovação, com construção de autoridade, seja ela marca pessoal, mas também e principalmente com a marca das empresas, né? E isso faz, temos aqui uma conversa muito ampla, porque a autoridade, ela é algo que se constrói, né, com o tempo. Ele é de curto, de médio, longo prazo. Não é algo que a gente aperta num botão e o digital, né, nos trouxe um pouco esse universo de ser um pouco mais instantâneo as coisas. E não é assim que funciona no modo prático. Então, hoje, junto com a minha equipe, a gente constrói marcas, a gente constrói posicionamento através do digital, do marketing, a gente faz todo um trabalho de integração de áreas, porque eu acredito que isso também faz parte muito dos diferenciais que a gente tem hoje no mercado, em empresas, em startups, negócios, né, que estão aí crescendo e fazendo o mundo girar. Com certeza, né? E a Sculpt, ela está localizada em Novo Hamburgo, né? Isso, nós fazemos parte do ecossistema do Fevale Tech Park, somos residentes, mas bem como tu comentou, ao longo da minha vida eu fui colocando algumas parcerias e alguns ecossistemas na minha mochilinha, onde eu tenho a possibilidade de estar em vários locais em São Paulo, Rio de Janeiro, como tu comentou. Sou uma mineira que cresceu aqui no Rio Grande do Sul, então eu tenho laços bem bacanas ali em Minas também. E isso me trouxe repertório, que eu acredito que seja uma palavra muito importante da gente resgatar, né, para 2026, em tendência. É importante a gente falar sobre isso, né, o que a gente está levando, né, como legado e trazendo como informação hoje em dia, onde tudo é muito rápido, muito volume de informação. E a autoridade, ele não é volume, é a qualidade do impacto que tu gera onde tu estás, né, transitando. Exatamente. E isso é muito o que eu atuo, né, comentando, né, da nossa trajetória e de onde a gente está hoje. A gente atua muito forte com a indústria, com a inovação
inovação dentro desse mercado que está em transformação e é tão importante para o Rio Grande do Sul. Né? Faço parte hoje, né, sou embaixadora do grupo Boticário Ventures, faço parte do ecossistema do South Summit, que é um evento muito importante aqui para a nossa região, que vai acontecer agora em março. Enfim, estou pipocando, né, fazendo conexões que são conexões verdadeiras, que geram impacto, né, e resultado de verdade, que também é algo que eu levo muito, né, por onde eu transito. Legal, muito bom essa tua fala, né? E eu venho, assim, durante 2025, né, eu falei muito aqui no programa, né, sobre a necessidade de nós sermos bons líderes, né? Como é que a gente se coloca hoje com essa autoridade, com essa construção de autenticidade no mercado brasileiro e mundial, né? E também como é que a gente se relaciona com as pessoas. Como é que é a Nina liderando? Me conta aí. Olha, eu posso dizer que ele é um processo contínuo, né? A construção de uma liderança, de uma empresa, a gente não aprende na faculdade, né? A gente não aprende num curso ou somente numa leitura, onde a gente, né, vai ali entendendo, absorvendo. Ele tem a ver muito com vivências, né? E em 2025 também, a própria Sculpt, ela passou por um processo onde a gente refinou essa área de liderança, seja através da minha pessoa, né, frente, fazendo essas conexões, mas também internamente. E isso é um diferencial que eu vejo que as empresas, muitas vezes, elas esperam o tempo passar, os problemas muitas vezes surgirem para que aí se tomem algumas atitudes. E aí se espera que os líderes e donos e gestores, né, resolvam, né, toda a dinâmica do dia para a noite. E a liderança, ela faz parte hoje, ela para momentos de crise, momentos complexos, e a gente vem de alguns sucessivos marcos, né, no mercado que faz com que a liderança ela tenha que ser muito ativa, né, muito racional, em alguns aspectos, porque a gente é posto a toda prova, né, dentro disso. E ano passado eu tive essa experiência muito a fundo de ter que olhar, eu como líder, como CEO, e entender, certo, como que eu posso equilibrar, né, aquilo que é a minha vontade como pessoa, como profissional individual, mas eu preciso crescer como empresa, eu preciso trazer mais resultados para os clientes, para a própria empresa, né? E essa equação, ela é o maior desafio, e ano passado eu tive a possibilidade de passar por um processo também de mentoria, onde eu consegui desenvolver alguns pontos muito importantes que me completaram dentro dessa visão, né? E hoje eu posso dizer que esse suporte, esse entendimento de o que é prioridade, né? Como equilibrar de fato, né, as vontades com a real necessidade de tomar, né, decisões que na maioria das vezes não são fáceis, elas são difíceis, são desconfortáveis, e sem perder o brilho e o sorriso, e principalmente algo que eu levo muito para a minha forma de liderar, leveza. Eu entendo que hoje o mercado de trabalho, o empreendedorismo, pode ser leve. Eu acho que por muitos anos se falou, se vendeu que precisava ser difícil, que precisava ter muita dor e sofrimento e né, abdicar de tudo. E eu entendo que não, isso faz parte da minha maturidade como mulher, como empreendedora, mas como líder. As coisas podem ser leves. Com certeza. E falando nisso, né, eu sou muito fã, né, da gente trazer o nosso lado feminino, né? Isso independe de gênero, tá, gente? Assim, essas forças femininas que a gente tem, homem e mulher, a gente pode colocar isso dentro do mundo corporativo. Às vezes o pessoal tem um pouco de receio. Ai, como é que eu vou... eu não posso ser tão... trazer o amor para dentro da empresa, não posso trazer a espiritualidade, a leveza, né? Mas eu acho justamente o contrário, que este é o que é isso que está nos faltando hoje no mundo corporativo, né? E eu queria ouvir a tua opinião. Olha, eu concordo 100% com o que você está comentando. Eu acho que se tem algo que nós, mulheres, a gente está à frente, sim, aí falando de gêneros, mas de líderes, de gestores mais ali duros, eu diria, internamente, assim, rígidos dentro desse contexto, é a forma como a gente consegue dialogar e transitar entre os ambientes. Eu acho que a gente realmente tem essa habilidade de se comunicar, de ter mais empatia, de se colocar
em locais onde a gente consegue ter um pouco mais de percepção do outro mesmo, né? E isso é algo que a gente está ali na frente e agora a gente tem a possibilidade de ampliar, eu acredito, o que é o espaço de liderança, né? Eu gosto muito de falar sobre quando a gente está construindo realmente esse embate das mulheres como gestoras, donas de empresa. A gente está ganhando cada vez mais protagonismo. Mas na minha visão, que eu encaro como o meu dia a dia de onde que eu vou ver, né, ok, né, passei ali de fase dentro dessa equação corporativa, é quando a gente ganha mais espaço. Né? E liderança, ela tem muito espaço ainda, porque existem muitas pessoas diferentes, existem perfis de lideranças completamente diferentes e negócios que eles vão reagir e agir de formas diferentes e muito independente de quem está ali sendo dono. Então, não é somente sobre ser mulher nos líderes e nas empresas, mas é como a gente ganha espaço de ter uma liderança mais leve, mais empática, mais inteligente, eu diria. Né? Porque assim a gente começa a ter mudanças mais consistentes e muito mais eficazes, se a gente está falando no mundo corporativo, em resultado mesmo econômico e faturamento, e aí a gente entra, né, e puxa um fio muito maior. E um outro ponto, né, que você comentou sobre construção de autoridade, e eu entendo muito que quando a gente fala assim, como que eu construo a autoridade e essa relação com a própria liderança, né? Eu acredito muito que quando a gente assume que a gente é boa, como a gente entende as nossas qualidades e somos muito boas em vários aspectos nas nossas empresas, senão nós não seríamos líderes. Isso já faz parte dessa construção de autoridade. E eu acredito também que isso é um desafio para as mulheres hoje em dia. É realmente a gente entender, não, eu sou muito capaz, eu mereço estar nesta posição. E se eu estou, né, construindo uma jornada com a minha empresa, é porque eu sou muito boa. Isso já é uma construção de autoridade. Com certeza. A gente assumir mesmo que não, sou muito boa nisso aqui, ou eu sou uma gestora, eu sou uma head de performance, eu sou uma head de marca, muito boa. Autoridade. Passo zero, diria. É verdade. Sabe que me fez lembrar uma situação, eu trabalhei 23 anos no mundo corporativo, né? E uma das coisas mais importantes, Nina, para mim, assim, foi eu me apegar muito à educação, né? Eu sempre fui uma pessoa que estou aprendendo a vida inteira. Eu fiz vários cursos, eu nunca paro de aprender. Isso também, eu acho que ajuda nós mulheres, né, no sentido de nos dar mais força, né, e respaldo, porque frente a números, frente a dados, né, a gente não tem o que negar, né? Não importa o gênero da pessoa, claro, né? O importante é que a gente esteja realmente preparada para isso, né? Não, com certeza. A educação, de modo, né, geral, ela é pré-requisito para muito, né? E a gente vem de um momento onde as pessoas falam que não é importante estudar, que não é importante se qualificar na questão faculdade, de passar pelo processo de construção e formação. E estudar, ler, ouvir e trocar são ações que a gente precisa fazer, e isso é ad eterno em qualquer momento da sua vida. Se você está à frente de empresa, se você está liderando, se você está à frente vendendo, né, que é algo também que é importante, né? Somos todos vendedores da nossa própria imagem, da nossa própria autoridade. Isso a gente precisa aprender mais. A gente precisa aprender que a parte difícil do jogo, que é realmente a gente saber com quem a gente está conversando, o ambiente onde a gente está transitando. A gente precisa aprender isso. E a gente tem leituras e muitos cursos, como tu comentou, onde a gente também entende como a gente pode falar, né, se comunicar muito melhor, porque isso faz parte de como as pessoas entendem o seu posicionamento, o seu ponto de vista, o porquê que você faz o que você faz, né? É se você consegue se comunicar. Eu acredito que isso hoje também é um ponto muito importante nas qualificações, nas capacitações. Como a gente pode comunicar de um jeito claro o que a gente pensa, né? E também isso a gente evita conflitos ali na frente, né? Pontos de vistas ao contrário, ou seja, a gente ali é o ponto-chave hoje em dia. E além disso, Nina e a audiência que está aqui nos assistindo, acho que deve concordar comigo. Tudo isso que a gente está falando, gente, tem muito a ver também com o nosso propósito, né? Se a gente tem um propósito firme, um propósito claro,
a gente consegue tomar decisões melhores. E eu queria ouvir da Nina qual é o propósito da Nina. Olha, recentemente me perguntaram sobre isso também num outro momento, numa outra conversa, e geralmente a gente responde muito o propósito muito atrelado à nossa vida profissional. E também de uns anos para cá eu tenho tentado não atrelar muito desse propósito a somente o trabalho. Porque não é só isso, né? É bem como eu comentei sobre você ser leve, você buscar conexões e repertórios que vão agregar sua vida pessoal e profissional, né? Então, muito dessa questão de o que é o meu propósito está relacionada muito a sonho, né? Eu falei sobre isso também numa outra entrevista, de fato, que repertório, ele nasce de um sonho. Ele nasce de você entender, poxa, o que eu quero ser ali na frente? Qual que é o legado que eu vou ter ali na frente com tudo que eu for fazer daqui para frente? E desde muito nova, eu fui atleta e eu sempre tive essa gana. Eu sempre fui a capitã e não é à toa que hoje eu tenho a minha empresa também. E eu acredito muito sobre equilíbrio. Então, muito do meu propósito e que eu aplico no meu trabalho é que nos momentos difíceis, onde eu tô ali desconfortável, de realmente assim, poxa, é um desafio, uma decisão que eu preciso tomar, uma atitude que eu preciso tomar, eu preciso ter equilíbrio e leveza. Então, muito do que eu levo como propósito é levar isso para o mercado. Que sim, é difícil, precisa ter capacidade, precisa ter inteligência de mercado, precisam ter profissionais que vão estar ali contigo, construindo aquilo que você quer para sua empresa, que você vai ter um suporte da tua família, na tua vida pessoal. Ou seja, isso precisa também acontecer na nossa vida e na nossa empresa. Mas as coisas podem ser leves sempre e com equilíbrio sempre. Né? E isso é um propósito que eu levo para os projetos que eu atuo, né? Para as conexões, para as conversas que eu tenho, trocando sempre, eu quero sempre ouvir, aprender e trocar, mas sempre com esse intuito assim, nossa, como eu vou agregar isso e levar isso de um jeito leve, não como uma pressão, não como uma cobrança, não como algo assim, nossa, pessoal. Isso tem muito relação também com o posicionamento, né? O posicionamento de dizer, não, eu me posiciono, eu sou muito clara com as coisas que eu acredito e quando eu faço a outra pessoa entender isso, eu me sinto assim, não, ok, potente, agreguei, mais potente, agreguei. Né? Acho que esse é o propósito, agregar. Pode ser no trabalho, na vida e principalmente, né, nos resultados que a gente tem aí. Ai, que maravilha, né? E Nina, assim, pensando em 2026, a gente já começou 2026, né? Tem muita coisa rolando, né? Sim. Como é que tu vê aqui o nosso estado, tá, com relação ao empreendedorismo? A gente tem hoje vários grupos, né, e vários ecossistemas que fazem parte, né, dessa renovação de inovação que tem no estado nos últimos, né, 3, 4 anos, né? A gente vem de momentos difíceis, né? E até ano passado a minha visão era que a gente estava ainda vivendo um pouco à sombra do que aconteceu em 24, com total razão, legítimo todas as dores. Tivemos alguns conflitos políticos também dentro desse contexto que impactou de modo geral, né? Mas principalmente essa instabilidade. E isso é importante que a gente também fale, né, que isso faz parte, né, dos momentos difíceis. E esse ano eu enxergo muito o último trimestre de 2025 para 2026 uma virada de chave para muitas empresas. Olha só. Empresas que realmente já estão com outro fôlego, né, com outro ritmo e um pouco nessa energia de ano novo mesmo, de viramos uma página, aprendemos, né, do jeito que aconteceu, e agora a gente está buscando novas oportunidades e novas frentes. E aí, quando a gente enxerga que tem outros grupos surgindo e se fortalecendo, isso é muito importante, né? Muito da nossa conexão veio de um grupo também muito engajado de fazer as coisas diferentes, que é o MOVE, né? O Movimento do Vale Inovador, que, né, Vale dos Sinos tem abraçado e tem construído oportunidades mesmo de projetos, de relações, de eventos, de conexões que são importantes para a nossa região. Se a gente falar a nível nacional, internacional, a gente também tem a presença de hubs muito fortes, a gente tem a indústria investindo de fato em inovação com muita força, a gente tem grupos de mulheres muito interessantes também, que estão aqui fazendo, né, a parte, né, acontecer dentro do FEComércio, dentro de outras instituições, e a gente tem, como eu comentei, né, o próprio South Summit Brasil, que vai acontecer agora, daqui 2 meses praticamente, que vai vir trazendo muito, né, de outro
outros repertórios para a gente agregar para a nossa vida. Então, eu enxergo que 2026 ele vai vir, ele já está vindo com uma outra energia. Né, com outro gás, buscando, né, outros caminhos. Talvez não necessariamente a gente saiba exatamente qual é o caminho, mas a gente tem bons caminhos para seguir. E aí cabe os profissionais, os líderes, entenderem esse caminho mais assertivo, buscando realmente clareza, estudando o mercado. E eu falo isso assim na parte assim, como eu falo, prática mesmo. Assim, a gente precisa estudar o mercado, né? A gente precisa entender o nosso público, o comportamento, né? A gente não falou muito, mas o comportamento do público mudou muito. Exato. Né? Então, assim, a gente precisa passar por esse raciocínio de reciclagem, né? Nem entramos no assunto inteligência artificial, né? Que está aí bombando nas redes e na nossa empresa, né? Exatamente. Então, assim, nem entro neste assunto, mas, assim, tudo isso precisa estar na vista das pessoas. Maravilhoso. Gente, olha só, dentro do programa As Pessoas Inspiram, nós sempre temos uma indicação de um livro bem bacana, né? E eu trouxe um livro aqui para compartilhar com vocês. O Momento de Voar, né, da Melinda Gates. Um livro muito legal, estou na metade aqui lendo, mas já estou indicando porque estou achando muito especial, né? Eu acho que é uma leitura que pode, talvez, ajudar você em algum momento da sua vida, né? Então, fica a dica. E faço sempre o convite para as minhas convidadas, meus convidados, para trazerem também um pouco das suas leituras, enfim, né? O que a Nina está lendo? Olha, eu trouxe um livro que ele fez parte muito da minha formação e eu acredito que 100% das pessoas, elas precisam estudar mais para conseguir conviver e realmente crescer como pessoas, mas principalmente como profissionais, que é inteligência emocional, né? Daniel Goleman, pioneiro clássico, nesse assunto, né? E clássico, bem, acho que é isso, acho que eu tenho voltado para alguns clássicos na minha vida, porque a gente precisa olhar um pouco para trás justamente para a gente entender, né, para onde a gente está indo. E esse livro, além de trazer realmente um pouco mais prático essa teoria, que na verdade não é uma teoria hoje em dia, né? É realmente o comportamento que a gente tem que ter e aprender a ter sobre autoconhecimento, autocontrole, a gente se colocar, né, no lugar da pessoa, dos outros, dos momentos, né, e fazer esse balanço acontecer de um jeito fluido, né. Então, eu indico muito essa leitura, né, acho que faz, né, muito sentido para mundos dos negócios, para empreendedorismo, mas acredito de um modo geral de como a gente interpreta as coisas para a nossa vida, né, e a vida, né, faz parte do trabalho também. Com certeza. Né? Eu sempre digo, né, que as empresas, elas são pessoas fazendo coisas para outras pessoas, né? Então, as relações que a gente faz, né, durante toda a nossa trajetória profissional e integrado com o pessoal, porque a gente é única, né, como você mesmo comentou, né? A gente não tem como vestir a camiseta da empresa que a gente está e esquecer todos os nossos problemas. Não, a gente é a pessoa que a gente é. Sim. E eu acho que a liderança, ela traz muito isso. Quando a gente consegue fazer essa integração, né, Nina, a gente é uma pessoa melhor para as pessoas, né? E impacta positivamente o nosso espaço. Não, 100% e exatamente o que tu comentou, é quando a gente consegue realmente abraçar né? Liderança, a gente está falando por muitas pessoas. E isso também faz parte da gente entender o nosso protagonismo, né? Ele faz parte e a gente vai defender, né? Se a gente está numa empresa, a gente vai defender as pessoas que estão junto conosco, né? Nessa trilha conosco. E penso que esse raciocínio que tu trouxe, né? Faz muito ao momento que a gente está hoje, né? Da gente ser mais claro dentro das nossas formas de pensar e construir essas relações de um jeito bem duradouro e consistente, né? Que são palavras que são importantes da gente pensar e aí é muito remate, muito do que a gente está falando aqui. Se eu estou falando de autoridade, eu estou comentando e afirmo que não é do dia para a noite que tu vai construir, que demanda de você realmente se conhecer, né? Inteligência emocional, de se né? Fazer uma autorreflexão, entender os seus pontos positivos, entender onde tu pode melhorar para se capacitar para você trilhar, né, e ter ali uma evolução na tua carreira de um jeito positivo. Então, tudo isso soma, né, para a gente conseguir ser bons líderes ali na frente, né? E isso é muito que eu acredito, é muito que a Sculpt e a minha equipe, que são excelentes profissionais e todos os nossos parceiros também têm essa energia, né? Então, isso é muito bom, né? Eu fico muito feliz. A energia, o tom, né? Eu sempre digo, eu estava conversando com outro convidado no ano passado e ele estava falando desse tom, né, que a gente tem, né? Sim. Que é um tom
mais leve, talvez, né? Mais harmonioso, né? Para construir essas relações mais Sim. sustentáveis Não, para com todos certeza, nós. Né? com certeza. Nina, estamos acabando o programa aqui. Eu queria que passa tu muito rápido. Passa muito rápido. Aqui não tem, né? Eu tenho que fazer 2, 3 programas para a gente falar tudo, né? Mas eu queria que tu deixasse uma mensagem especial aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Um pouco da tua essência, né? E o desejo aí de um 2026 excelente para todos também. Olha, eu vou até olhar para a câmera. Com certeza. Né? Olha, eu desejo que 26, mas também daqui para frente, tudo que, né, aconteça e que as pessoas, né, as ações que as pessoas tomem daqui para frente, elas sejam com mais intenção. Que a gente possa improvisar menos, porque hoje a gente tem a capacidade, a possibilidade de se preparar. Né? Então, eu desejo muito isso para 2026, para a vida pessoal, para os projetos. Isso é o que a gente tem trabalhado muito, né? Que é fazer tudo com intenção. Porque é a intenção que te leva com consistência, é a intenção que realmente te impulsiona e te sustenta em questão de posicionamento mesmo lá na frente. Então, é isso que eu desejo, intenção. Muito bem. Nina, também vou te pedir para te deixar as suas redes sociais, né? Para o pessoal aqui. Com certeza. Bom, a Sculpt, né, é minha empresa, né, então podem buscar ela como sculpt.cc, tá? Seja nas redes sociais, no Google, vocês vão encontrar todos os links. E a minha rede social é Carolina Leonel _. Sou uma Carolina Nina, mas esse é o meu arroba. Muito bem, muito bem. Muito mesmo obrigada, Nina, por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da tua história, né? E todos esses feitos, né? Trajetória de 12 anos com a Sculpt, né? Sim. Então, assim, não é uma empresa nova, é uma empresa que já está aí no mercado há muito tempo, né? E se quiserem contatá-la, né? Eu acho que ela vai ficar muito contente, certeza. Né? E aí o desejo também das pessoas que estão aqui com a gente, né? Que tenham uma excelente semana, um ano espetacular, né? Que a gente possa estar junto sempre, todas as terças-feiras, às 11 horas, reserva lá na agenda, as pessoas inspiram, tá bom? Beijo no coração. Obrigada.